Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui mais um podcast da Escola São Francisco de Assis, com as turmas presentes do segundo ano, turma 201 e 204 do novo ensino médio. Hoje iremos abordar o tema autogerenciamento e autoconhecimento. Vou passar a palavra agora para o Vini para falar um pouco sobre autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento, ele é um assunto bem importante. Eu curto muito estudar filosofia, é uma paixão minha. E a filosofia, uma das bases da filosofia é o autoconhecimento. Tanto que Sócrates, que é um filósofo assim, nada conhecido, sabe? Uma das frases mais conhecidas dele é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Porque ele diz que tu não é, a base para tu começar a conhecer tudo, tu precisa conhecer primeiro a ti mesmo. Conhecendo a si mesmo, tu tem o pontapé para tu começar a conhecer. Por exemplo, a base para te desenvolver o conhecimento geral é te autoconhecer para poder te entender, para poder se introduzir naquele mundo ou sociedade, por exemplo. Sim. Isso é uma das interpretações do conhecimento de Sócrates, né? Também eu acho importante o autoconhecimento para desenvolvimento emocional também, porque, querendo ou não, a gente precisa entender como a gente funciona, como a gente lida com as coisas, como é que é o nosso comportamento diante das pessoas. Sim. Porque a gente tem muita dificuldade nisso, da gente poder lidar o que a gente sente e lidar com o que o próximo sente. Então a gente tem que conhecer bem, de uma forma plena, como somos. Porque isso ajuda também na parte social. Porque, querendo ou não, o autoconhecimento ele engloba tudo que somos, tudo que a gente faz e tudo que a gente tem de atitude perante as pessoas. Sim. E, se tu conhece a si mesmo, ninguém te ofende, ninguém te ataca de forma nenhuma. Porque tu sabe que, se alguém te ofender, tu conhece a ti mesmo. Tu não é aquilo que a pessoa disse que tu é. Tinha um filósofo que tinha dito que ele é assim: por que eu vou ficar ofendido com uma coisa que não é verdade? Se eu sou conhecido como filho da minha mãe, por que eu vou ficar ofendido com isso? Porque eu sou filho de minha mãe. Sim. Eu tenho outra frase que eu gosto também, que é: tudo que ouvimos em nossas vidas são opiniões e tudo aquilo que vemos são perspectivas, de Marco Aurélio. Que ele fala sobre, tudo que as pessoas falam sobre ti ou algo do tipo são opiniões, e tudo que elas veem em ti são só perspectivas dela, não são a verdade absoluta. Porque, querendo ou não, as pessoas te enxergam de forma diferente. Sim. Porque o teu comportamento é variado conforme as pessoas. Por exemplo, como tu é com a tua família, tu não é com teus amigos, ou vice-versa. Porque as pessoas só gostam de enxergar a base que eles enxergam. Se tu toma uma atitude ruim num dia, eles vão te enxergar daquela forma pro resto da tua vida, dependendo. Mesmo que tu mude tuas atitudes, tu torne uma pessoa melhor, às vezes as pessoas não mudam a visão delas por questões delas mesmo. Por ser um pouco mente fechada, por assim dizer. Porque por mais que tu evolua, mude, pra pessoa tu é a mesma pessoa que tu foi naquele dia que tu conheceu ela. Sim. Vocês não têm nada pra falar? Gostaria de falar alguma coisa, Rafael? Tão interessante o papo aqui, né? Quer falar alguma coisa? Tá legal. Quer falar, João? Bom, eu achei interessante porque a frase de Sócrates, porque realmente, e até a parte social, porque esse negócio de tu se autoconhecer e tu não meio que se importar com as pessoas, se tu se conhece, tem uma base sobre si, realmente tu não vai se importar com o que vão dizer, apenas tu vai aceitar, ou talvez tu vai abordar aquele tema e tu vai pensar: será que eu sou isso mesmo? Será que eu posso mudar ou não? Será que eu posso abordar esse tema pra mim mesmo? Ou não, a gente pode largar e simplesmente dizer: não, eu não sou isso que falaram. Sim. É apenas uma opinião realmente, e eu sou o que eu sou. E é isso. E na parte social é interessante, porque é muito importante isso, tu saber como é que eu posso dizer, se abordar temas em certos lugares. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho que falar de uma forma mais social, uma forma formal. Eu não posso falar um palavrão, sei lá, falar uma brincadeira exagerada. Sim. Ou seja, com o meu grupo de amigos, que eu já sou mais solto, eu posso falar de várias coisas. Num espaço de vôlei, por exemplo, que eu vou muito, eu tenho que falar de outros assuntos. Ou seja, se tu se conhece, tu tem capacidade mental, qualquer lugar tu vai saber se encaixar, entendeu? Isso é muito importante. Se tu tem um linguajar e um autoconhecimento abrangido, tu vai conseguir em qualquer lugar social, tu vai saber se encaixar. Isso é muito importante, até para as pessoas já ter uma base sobre ti melhor, não ficar com uma cara fechada, nem te olhar de mau jeito. Isso é muito importante. É uma questão de um senso que a gente acaba criando por automático, por exemplo. Quando tu já tem bastante isso, tu acaba criando um senso automático. Tu sabe, eu devo me comportar assim em certos ambientes. Por exemplo, em ambientes sociais, que tu tá com teus amigos, tu vai ser uma pessoa mais
tranquila, mais solta. Mas no ambiente profissional, tu acaba tendo que ser um pouco mais sério. Tu tem que saber o que tu pode falar, o que tu não pode falar, como tu vai lidar com aquelas pessoas, porque às vezes as pessoas falam de formas diferentes. A gente tem que lidar com isso também, porque cada pessoa fala de um jeito diferente. Então, por exemplo, tu pode falar de uma forma um tom maior, a pessoa achar que tu tá sendo um pouco ignorante. Mas na verdade não, é por causa que aquele ambiente exige um tom diferente. É uma coisa muito importante a gente saber controlar como somos em cada ambiente, em cada lugar. Pode continuar, João. Bom, e outra coisa, assim que você se conhece, que você se meio que, vamos dizer assim, de uma forma mais informal, bate no peito que eu sou tal pessoa e nada vai me abaixar, nada vai ressaltar que eu sou outra coisa, tu acaba tipo criando uma autodefesa aonde tu vai conseguir se desenvolver melhor para a vida, porque querendo ou não, se você se autoconhecer, tu vai conseguir abranger sobre outros assuntos que tu não tinha mais uma capacidade maior, talvez. Ou seja, se você abranger outros conhecimentos para si mesmo, tu vai acabar conhecendo outras coisas, entendeu? Isso é muito importante. Porque, tipo, tu acaba se tornando pleno na pessoa que tu é, como tu tá sendo. Porque, tipo, eu tenho certeza absoluta do que eu quero ser. Que é uma coisa muito importante que a gente passa boa parte da nossa vida desenvolvendo. Que acho que é um primeiro questionamento que a gente tem no autoconhecimento, é isso, a gente questionar quem somos e por que somos o que somos. É umas perguntas que a gente mais faz quando a gente começa a se auto-observar, que é muito importante isso. Tu sempre se observar, tu sempre ter uma reflexão sobre como tu é, quem tu é, se tu foi uma pessoa melhor, se tu foi uma pessoa pior, se tu mudou do que tu era antes, se tu piorou. É muito importante tu fazer essas auto-observações, mesmo no final do dia ou num momento de tranquilidade. Observar, também olhar teu comportamento diante das pessoas, isso é muito importante. Não, tem que comentar. Tá, a gente já entendeu que o autoconhecimento é uma coisa importante, mas quais são os métodos pra gente alcançar o autoconhecimento? Porque assim, eu acho que o autoconhecimento ele é uma coisa pra sempre. Eu acho que tu vai fazer essa reflexão pro resto da tua vida. Tipo, nunca vai adquirir, agora eu me conheço, sou o máximo, tá ligado? Eu acho que tu vai fazer isso pro resto da tua vida, mas quais são os passos pra te adquirir o autoconhecimento? Acho que o primeiro passo é igual eu falei primeiro, que é tu se auto-observar, fazer a reflexão sobre, por exemplo, Sim. Tu teve um dia, passou teu dia todo, chega de noite, observa, como é que eu fui de manhã, como é que eu fui de tarde, como é que eu fui no final do dia, como é que eu falei com meus pais, como é que eu falei com meus irmãos se tiver, como é que eu fui com meus amigos, como é que eu fui com meus professores, ou até no meu próprio trabalho. Tu observar o teu comportamento, porque o primeiro passo mais importante é tu enxergar como tu tá sendo. Porque a gente, por exemplo, acaba se tornando um hábito muito comum a gente ir fazendo as coisas e a gente não observar. Então é muito importante tu observar esse fator, que é se observar e entender como tu é. Também um outro importante é ter o comportamento social. É muito importante, porque o teu comportamento social acaba sendo uma das partes mais importantes da tua vida. Porque é a tua imagem diante das pessoas que tu convive. Então é importante tu saber como tu é para as pessoas e como tu é para si mesmo. São, acho que, os dois primeiros passos mais importantes para te se autoconhecer. Quer falar alguma coisa, Jack? Acredito que outro ponto importante sobre o autoconhecimento é saber medir a tua capacidade para certas coisas, para, por exemplo, desenvolver habilidades ou tentar coisas novas. E reconhecer seus erros quando você tenta fazer essas coisas é outro passo bem importante. Também essa questão de desenvolver as habilidades, esse é um ponto muito importante, porque a gente precisa enxergar o que a gente é capaz e o que a gente pode desenvolver. Sim. Porque o que acaba acontecendo? Às vezes a gente olha uma coisa, a gente tem interesse naquilo, mas a gente não faz ou não tenta porque a gente acha que não é capaz. Só que, na verdade, boa parte das coisas que a gente faz, a gente não começa tendo uma habilidade naquilo. A gente começa a praticar e a gente vê que aquilo consegue se desenvolver de uma forma que tu se sente confortável, que chega um ponto que tu fala, eu sou capaz disso. Porque é muito importante a gente olhar o que a gente pode aprender, o que a gente pode desenvolver e também deixar mais refinado. É muito importante se tu tem uma habilidade, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, a habilidade de conversar e falar com as pessoas, se expressar. Muitas pessoas acabam desenvolvendo muito quando criança mesmo. Aí, às vezes, tem pessoas que acabam sendo envergonhadas, mas falam muito bem. Só que se tu refinar isso, tu acaba se tornando uma pessoa que tu tem uma habilidade muito boa de falar. Tu acaba se tornando, tendo um espaço abrangente para seguir várias áreas da tua vida, por exemplo.
Ou seja, meio que assim, no autoconhecimento a gente começa com a gente vendo a base do comportamento pessoal, o comportamento social, comportamento histórico, ou seja, em base de conhecimento, e já a parte de desbloquear habilidades. Ou seja, são 4 tópicos já. Isso é muito importante. Até pra gente não, por exemplo, não chegar já de cara já querendo tudo. A gente vai de pouquinho em pouquinho. Isso é muito importante. Para não já chegar muito emocionado na parte social, quando na verdade a gente não vê como é que a gente não está se comportando com si mesmo, entendeu? É importante a gente se achar consigo mesmo para depois se achar com outras pessoas e acabar se conectando melhor. Isso é muito importante. A constância é uma coisa muito necessária, porque tu não pode perder o teu ritmo. Tu tem que, no momento que tu já pegar um ritmo de como tu tá se desenvolvendo, tu tem que manter aquilo. Porque a constância é que mantém a consistência de como tu tá se desenvolvendo. Porque, querendo ou não, a gente precisa manter um desenvolvimento bom, porque acaba que a gente tem um ponto na nossa vida que a gente vai pegar e acaba meio que se forçando se a gente não se desenvolver. Então tem 2 fatores: ou a gente aprende constantemente e vai evoluindo, ou a gente aprende da pior forma, que é sendo forçado, que acaba que acontece bastante. A gente acaba meio que não tendo muito uma base para poder aprender como é que faz isso quando criança, por exemplo, porque quando criança a gente não tem muito essa questão de questionar. A gente começa a questionar um pouco mais para a adolescência. E quando a gente é adolescente, a gente quer questionar tudo. A gente acaba sendo muito, tipo, tem que questionar isso e aquilo, porque tem muito fator também que a gente questiona nossos pais, que é isso. Então a gente tem que manter uma constância. No momento que a gente começa a entender o que é se autoconhecer, tu tem que manter aquela constância pro resto da tua vida. Porque como o Rafael falou, não é uma coisa de hoje, ontem ou amanhã, é uma coisa que vai até o final da tua vida. Porque a gente nunca tem 100% de certeza de quem a gente é. Porque a gente vai mudando, isso é normal, conforme as fases da nossa vida a gente vai mudando constantemente. Por isso que eu digo que a constância é importante. Sobre o que eu tava falando antes de entender, tipo, nosso limite, foi a André na prática que falou. Eu acho que isso é importante até pra questão da autocomparação, sabe? Às vezes a gente foca tanto na outra pessoa, porque, tipo, a Jaqueline fala muito bem, sei lá, o Euler fala muito bem, e eu não, e daí, tipo, às vezes não é porque eu não falo bem, ou só talvez eu escreva bem, entendeu? Tem essa questão, quando a gente não entende o nosso limite, a gente acaba se comparando muito. Tipo, eu posso fazer isso, mas será que eu posso mesmo? Será que eu talvez não tenha que fazer uma outra coisa? Eu acho que o autoconhecimento é importante também pra gente entender nossos limites, tipo, o que eu sou capaz de fazer. Porque querendo ou não, por exemplo, se tu tem uma habilidade, ela necessariamente não precisa seguir uma linha reta, linear. Tu pode ter aquela habilidade e ela se desenvolver de outras formas. Exatamente. Como tu deu o exemplo, por exemplo, uma pessoa fala bem, às vezes ela não consegue falar tão bem, mas ela consegue escrever bem. Sim. Então esse fator acaba fazendo o quê? Ela desenvolve aquela habilidade de uma forma diferente. Então não precisa ser linear o desenvolvimento da tua habilidade. E como tu disse, a gente acaba se comparando muito por causa disso. Porque, por exemplo, o João fala muito bem, mas eu não consigo falar muito bem. Então acaba que tu pode usar essa habilidade em outros fatores. Por exemplo, tem muitas pessoas que desenham muito bem, se expressam em vez de escrever com palavras ou com própria fala, desenham muito bem e conseguem expressar muito bem o que estão sentindo. Então é muito importante a gente saber observar que necessariamente não existe uma linha certa aonde tu vai se desenvolver. Tu vai se desenvolver conforme tu se sentir confortável com aquilo que tu está praticando. Quer complementar alguma coisa? Então a gente vai falar sobre autogestão e tal. Acho que a gente já falou bastante sobre autoconhecimento. Sim. Autogestão. Mas aqui a autogestão e o autoconhecimento, eles são muito... Eles se completam. São intrinsecamente conectados ali. Tipo, tu precisa se conhecer pra tu se gerir. Porque, por exemplo, querendo ou não, tu vai olhar, por exemplo, tu vai pra organizar a tua vida. O exemplo mais básico, tu organizar a tua vida. Como é que tu vai organizar a tua vida se tu não sabe nem organizar a si mesmo? Sim. Porque, querendo ou não, esse fator da autogestão é importantíssimo pro teu crescimento da tua vida pessoal e profissional. Sim. Porque tu vai olhando assim, primeira coisa que a gente faz na autogestão, primeiro fator mais importante, organizar teu tempo. Primeira coisa que a gente tem que fazer na autogestão é organizar nosso tempo. Por exemplo, tem pessoas que fazem o quê? Tabelinha, faz bloco de anotação, ou por exemplo, já tem isso na cabeça automático. Eu tenho este hábito de já ser automático de organizar meu tempo pelos meus pensamentos, não tipo escrever fisicamente. Mas eu acho que é muito necessário tu usar o autoconhecimento nesse fator também.
Porque como tu mesmo disse, eles estão muito ligados. Eu acho que é interessante a gente abordar também a questão, tipo, que a tua gestão não precisa ser exatamente uma linha reta. Tu pode pegar e organizar teu tempo da forma que tu se sentir melhor. Tem pessoas que, por exemplo, não precisa ter uma hora específica para te praticar aquilo. Tu pode fazer, por exemplo, 15 minutos de estudo. Por exemplo, tu não precisa estudar 3, 4 horas, 5 horas. Tu pode fazer 15 minutos de estudo, que é muito importante tu fazer. E fazer pausas também durante isso. Porque a gente, por exemplo, as pessoas cobram muito, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que a gente acha que a gente tem que fazer constantemente durante horas, mas na verdade não. A gente tem que manter um ritmo que o nosso cérebro e o nosso comportamento se sinta confortável. Porque querendo ou não, a gente não vai ficar aprendendo durante 10 horas seguidas. A gente tem um tempo que o nosso cérebro vai se sentir confortável com o conhecimento que está vindo pra gente. Então essa parte da gestão, ela engloba também não só a nossa vida pessoal, mas também o teu profissional, a tua responsabilidade com as pessoas e com a tua vida. Porque querendo ou não, se tu não tiver uma gestão sobre as coisas que tu faz no teu trabalho, por exemplo, ou na própria escola, que é onde a gente é mais cobrado, que tem data de entrega, tem prazo, enfim, diversas coisas, é muito importante isso. Porque se tu não tem uma gestão dos teus estudos e da escola, tu acaba que o quê? Tu não consegue fazer nada. Aí tu acaba tendo a desculpa, mas eu não tenho tempo. Não é que a gente não tem tempo, é que a gente não acaba refinando o tempo que a gente tem. Porque a gente usa, querendo ou não, a gente acaba usando o tempo de uma forma muito bruta. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples. Mexer no celular. A gente utiliza muito esse tempo no celular, sendo que fica de uma forma muito bruta para a tua saúde. Então acaba que eu acho que a gente tem que usar de uma forma um pouco mais, como é que é a palavra? Incisiva e organizada. Porque daí, por exemplo, pega 15 minutos do teu dia e estuda. Pega, por exemplo, a matéria que tu tem mais dificuldade, estuda 15 minutos dias por dia. Tu vai começando a criar um hábito, que daí, por exemplo, a gente sempre tem que começar pelo mais difícil, porque é o que a gente mais tem dificuldade. Porque se a gente começa com o que a gente tem facilidade, a gente vai estudar aquilo por 15 minutos e falar, mas tá bom, é isso. Mas tu pegar o mais difícil, estudar 15 minutos, fazer uma pausa, dar mais 15 minutos, tu vai ter uma organização muito boa da tua vida. Porque querendo ou não, teu cérebro vai começar a se adaptar àquele ritmo. Porque tem muito essa coisa também, a questão do nosso cérebro, ele se adapta ao ritmo que a gente faz, que a gente cria. O nosso cérebro, ele é rápido se a gente é rápido. Ele é lento se a gente é lento. Se tu manter uma constância, o nosso cérebro ele vai aprender muito melhor. Ele vai ser mais refinado na questão de tu ter uma gestão melhor. Eu acho que a autogestão também aborda o querendo social também, né? Porque tu tem que saber fazer uma gestão da tua vida pessoal, da tua vida dos teus amigos e da tua vida profissional. Porque querendo ou não, tu tem que saber separar esses 3 pontos. Porque tem pessoas, por exemplo, que acabam que dão muito mais valor à vida social que necessariamente a profissional e deixam de focar no próprio futuro. E se prendem muito, por exemplo, à escola. A gente fica, mas eu vou ficar muitos anos aqui, aí chega no 3º ano, tu acaba tendo uma explosão de tipo uma crise assim de não estou pronto para o mercado de trabalho, por exemplo. Tu vai ficar, nossa, o que eu faço agora? Então é muito importante tu ter um equilíbrio entre esses 3 fatores, que é a vida pessoal, vida profissional e a vida social, que é a parte social. Então é muito importante tu ter um equilíbrio. Eu acho que é muito importante a parte do equilíbrio, tanto para o autoconhecimento quanto para a autogestão. Porque o equilíbrio ele é importante em absolutamente qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente não pode fazer de mais e nem de menos, a gente tem que fazer com constância. Eu acho que é muito importante isso, porque a gente pega e, por exemplo, tu vai ficar com teus amigos. Às vezes tu podia estar estudando em vez de estar com teus amigos para fazer alguma coisa que tu queira no futuro. Porque a gente tem muito isso, né? O que a gente quer para o futuro? O que a gente quer para nossa carreira? O que me faz confortável? O que me faz eu me sentir bem? Porque às vezes a gente fala, vou ficar com meus amigos, vou ficar bem. Mas acaba que, por exemplo, uma hora vocês vão se separar. Que é uma coisa que a gente demora para aceitar, mas a gente acaba se separando. Porque cada um tem uma visão, tem um sonho, um objetivo. Então, querendo ou não, a gente tem que separar isso. A gente tem que separar esses 3 fatores. Quer falar sobre a questão social, Vini? Eu quero fazer um parênteses. Quanto a isso que o Euler falou, ele coloca justamente na questão, tu é uma pessoa focada já na questão profissional, né, que a gente já sabe disso. Mas assim, o autogerenciamento, ele é a forma como tu controla as tuas emoções. É como tu, por exemplo, como é que eu vou... É a tua capacidade de controle, as tuas emoções e as tuas reações.
As reações, elas estão o tempo todo na nossa volta. A gente tem reação a tudo, né? Reação a acontecimentos, a pessoas, a tudo a gente tem reação. Então, na verdade, o autogerenciamento, ele vai ser o teu autogerenciamento emocional. Qual é a tua capacidade de gerenciar as tuas emoções e toda essa questão porque a gente está sendo... É como se tu fosse bombardeado a todo momento por coisas que até às vezes não fazem nem sentido. É tipo como se fossem desafios para nós, para a gente poder saber como a gente vai se portar diante daquilo. Então, como é que tu controla isso? Qual é a tua capacidade de gerenciar isso, né? Porque é a partir da tua capacidade de gerenciar as tuas emoções que tu vai manter o equilíbrio. Porque no momento que tu não tem equilíbrio, tu não vai saber lidar, tu vai te desesperar, o meu profissional, ai, meu pessoal, né? Tu vai ter essa questão, tu não vai conseguir manter essa balança equilibrada. Então, o teu autogerenciamento nessa questão pessoal e até profissional da gente é como que tu equilibra as tuas emoções. Eu acho muito importante ressaltar sobre que no profissional isso é muito mais cobrado. Muito mais cobrado. Porque tu, querendo ou não, tu vai começar a lidar com coisas muito mais pesadas. Exatamente. Então é muito cobrado pra ti, é muito necessário saber. É muito mais cobrado e outra, as pessoas que estão no teu profissional não são pessoas que estão contigo todos os dias. Eles são pessoas que eles querem resultado. Então é uma coisa, é muito diferente da nossa vida pessoal. A nossa vida pessoal, ela é tua, entendeu? Tu vai fazer ali conforme tu acha que deve. Agora, o teu profissional, o profissional da gente, tu sempre vai ter pessoas dependendo do teu trabalho. Independente do que tu faça, né? Porque quando tu entra no profissional, o profissional ele é coletivo, ele não é individual, né? O profissional ele é coletivo. Por exemplo, eu sou professora, o Rodrigo tá por aí. O professor, ele trabalha com o coletivo, ele não trabalha no individual. Ele trabalha com uma escola, onde tem uma gestão, onde tem uma supervisão, onde tem uma secretaria, onde tem uma orientação, onde tem lá a questão ali do refeitório, e tu tem ali uma quantidade imensa de alunos. Então, o trabalho do professor, ele é coletivo, ele não é individual, né? O teu trabalho é coletivo. O meu trabalho, no caso, ele é muito a questão de trabalhar em coletivo, saber lidar com um tema muito importante que é conflitos. Exato. Tu saber gerenciar o conflito, porque querendo ou não, tu vai trabalhar com muita gente diferente. É uma coisa que a gente tem que ter a mente aberta para isso. Vamos trabalhar com pessoas muito diferentes de ti. Vai ter pessoas que vão ser um pouco mais complicadas de lidar, vai ser pessoas que são mais tranquilas, são pessoas que são mais caladas, pessoas que são mais falantes. É muita variação de pessoas para te lidar. E vai ter conflitos. A gente fala, não vai ter. Não, sempre vai ter. Sim. Porque às vezes pode ser um conflito muito bobo ou pode ser uma coisa muito complicada. Porque querendo ou não, se eu não produzir, o outro não vai conseguir produzir. Porque a gente precisa trabalhar em coletivo para poder fazer funcionar. Porque é uma coisa muito importante também para quem abre empresa. Para quem abre empresa, para a empresa funcionar, o dono tem que estar também presente. Ele tem que trabalhar pela empresa também. Os funcionários trabalham para ele, porém, ele tem que ajudar a empresa a funcionar para os funcionários poderem trabalhar por ele. Senão a empresa não vai produzir e não vai gerar capital e a empresa vai acabar falindo. Então o fator esse da coletividade é muito importante. Por que hoje, atualmente, essa questão dos conflitos, de gerenciamento de conflitos é tão importante? Porque, primeiro, que tu tem, obviamente, uma quantidade de pessoas hoje trabalhando no coletivo, né? E outra, muitas pessoas, às vezes, não ficam em determinado trabalho porque não sabem gerenciar conflitos, né? Por exemplo, quando o teu chefe vem e manda em ti, ele está ali e aquele ali é o trabalho dele. Então, tu não pode questionar o que ele está fazendo. Tu tem que fazer o que foi pedido. Tem pessoas que se ofendem, que aquilo já é um problema, aquilo já gera um problema, porque o chefe não gosta de mim. Não é isso nada, isso são coisas que as pessoas criam, né? Porque na verdade
o lugar que a gente trabalha, ele sempre vai ter alguém que manda. E o que tu tem que fazer? Ouvir quem manda. Né? Se a pessoa te pede determinada coisa, o que tu tem que fazer? Fazer. Porque é teu dever. Então, assim, lidar com pessoas é uma coisa extremamente complicada. Porque cada um pensa diferente, cada um vem de uma família diferente, cada um teve uma educação diferente, enfim. É uma diversidade enorme de coisas. Né? Então, hoje, a forma como tu gerencia esses conflitos ela é extremamente importante. Tu tem, por exemplo, tem empresas que já têm aquele setor que é um setor de gerenciamento de conflitos, né? Porque tu precisa aprender a lidar com isso, né? Tu precisa aprender a lidar com o outro, né? A própria questão da empatia, ela vai nesse encontro. Não é só tu não é só tu te colocar no lugar do outro. É só isso. É tu olhar para o outro e entender qual é a situação daquele outro. Não é que tu vá viver o problema do outro. Não é nada disso. Tu vai respeitar e entender. Mas tu vai tentar entender aquilo ali, né? Tu vai procurar, de repente, até ajudar aquela pessoa a gerenciar aquele problema, né? Dando uma opinião, ajudando de alguma forma. Então, a empatia, ela vai além disso, né? E tu trabalha muito a empatia no gerenciamento de conflitos, né? Porque hoje, mais precisamente, tu tem um problema no coletivo, apesar, tu vê, é uma coisa louca isso, falar isso, né? Que apesar de estar no coletivo, as pessoas estão lidando só com o individual. Então, por isso que tu tem que gerenciar conflitos. Porque tu tá no coletivo, mas tu gerencia só o teu individual. Tu não pensa no coletivo, né? Então, isso é um problema. Porque, na realidade, quando tu tá no coletivo, tu tem que pensar no coletivo. Né? Eu tô na sala de aula, eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar em mim, nos alunos, no que vai gerar, se eles vão gostar, como é que tá, como é que não tá. Né? O aluno também ele tem que pensar dessa forma. Ele não tá sentadinho na classe dele ali, no individual. Não, ele está no coletivo. Ele tem diversos colegas ali. O aluno ele não pode pensar como aluno, ele tem que pensar como uma turma. Como uma turma, ele tem que pensar no coletivo. Né? Um trabalho em grupo, por exemplo, ele é coletivo, ele não é individual. A questão do trabalho em grupo, e eu sempre falo isso, porque o trabalho em grupo, para mim, eu não vejo ele com bons olhos, da forma como ele é feito. Por quê? Porque quando tu dá um trabalho em grupo, tu tem 5 pessoas no grupo. Tu faz isso, tu faz aquilo. Não, trabalho em grupo é coletivo. Se tem que fazer pesquisa, os 5 tem que fazer. Se tem que escrever, os 5 tem que escrever e por aí vai. O trabalho em grupo é coletivo, ele não é individual. No momento que tu dá uma tarefa para cada um, ele se torna individual. Por quê? Porque o fulano não vai participar da capa, o outro não vai participar da bibliografia, entendeu? Então ele deixa de ser coletivo, ele passa a ser individual. A única diferença é que todo mundo vai assinar o trabalho. Mas ele foi um trabalho individual, cada um fez uma parte. A ideia do trabalho coletivo é essa coisa de troca de informações. É a troca de informações. Tipo, necessariamente cada um pode fazer uma coisa, porém, eles podem se juntar para discutir. Exatamente. E montar o trabalho. Porque é importante que o trabalho em grupo serve para discutir e trocar ideias sobre um tema. Por exemplo, no meu curso do Senai eu estou fazendo um trabalho que é para criar uma empresa. Todo mundo ali está fazendo tudo junto. Por exemplo, eu estou fazendo a parte de gerenciamento, eu ajudo aqui e ali, tal, eu ajudo na parte de finanças, eu ajudo na parte de separar os materiais para montar a empresa. Então, eu estou sempre presente em tudo, eu não estou fazendo necessariamente algo prático, mas eu estou sempre presente ali conversando, falando uma coisa ou outra, agregando ali. Porque isso que é importante, é uma coisa que a gente tem que aprender. Que é, tu tá presente ali, tá agregando, ó, tu comentar isso, aí o outro complementa e vai fazendo isso, aquilo, aí o outro puxa ali e vai fazendo aquilo. Tu sabe todo o funcionamento, né? Do negócio, quando tu participa do processo, porque esse é o processo. Então, por que seminário é uma coisa interessante de fazer em sala de aula? Porque todo mundo tem que participar de alguma forma, colaborativamente, no coletivo. Né? No momento que tu manda apresentar um trabalho, ele é o individual.
O fulano foi lá, fez o trabalho dele, vai lá na frente falar sobre o trabalho dele. É um trabalho individual, ele não é coletivo. Né? No momento que tu faz um seminário, por exemplo, o professor manda um artigo para ser lido. Todo mundo vai ter que ler o artigo. Então ele passa a ser coletivo. Porque no seminário o assunto é o artigo, então todo mundo vai participar do coletivo. Porque é um assunto único, porque é um assunto único que todos têm que saber para poder discutir, debater e conversar sobre. Exatamente. Então, assim, o gerenciamento, o autogerenciamento, ele é a forma como tu vai lidar, né, com todas, tu é o gerente da tua vida, né? Então, como é que eu vou lidar com os meus pensamentos, com as minhas dúvidas, com as minhas coisas? Eu tenho que ter um equilíbrio, para isso, né? Por isso que o autogerenciamento é tão importante para o autoconhecimento, porque no momento que tu te conhece, tu sabe como gerenciar as tuas emoções, os teus sentimentos, toda a questão que vai fazer parte ali da tua vida. É porque o autoconhecimento ele é a base, e o autogerenciamento é como se fosse o próximo nível da tua vida emocional. É o segundo nível, né, digamos assim. Sim, o segundo nível da tua vida emocional, porque daí tu vai acabar desenvolvendo melhor, porque tu já vai ter a base, que é muito importante. Qualquer coisa que tu for fazer, tu tem que ter uma base. Aí depois tu só vai desenvolver e refinar. Que daí depois, como eu disse, o autogerenciamento é muito mais cobrado no mercado mesmo, no próprio mercado de trabalho, na tua vida profissional. Então, se tu tem um autoconhecimento que tu desenvolveu na tua adolescência, infância, até mais ou menos tua vida adulta, começa a trabalhar, tu vai ter um autogerenciamento muito bom no teu trabalho. E na questão pessoal também, ele é importante. Ele é importante em todas as situações da tua vida e muito importante nos teus relacionamentos. Né? Os teus relacionamentos, sejam eles de amizade ou amorosos, o autogerenciamento ele é super importante para te aprender a lidar. Por exemplo, o autogerenciamento, tu vai aprender, a partir do teu autoconhecimento e com o autogerenciamento, tu aprende a lidar, por exemplo, com uma coisa que geralmente as pessoas não sabem lidar, que são as perdas. Porque a gente não ganha sempre, né? A gente vai perdendo ao longo da vida, tu vai perdendo pessoas, tu vai perdendo amigos, né? Eu não estou falando perder no sentido de as pessoas morreram. Não, essas pessoas vão. Um tempo mais de afastamento, né, Sônia? Vão se afastando. Por quê? Porque cada pessoa vai fazendo a sua vida, né? E como a gente vive numa vida bastante atribulada de trabalho, disso e daquilo, às vezes tu fica meses sem ver as pessoas. E quando tu mora numa cidade grande, onde tu tá fazendo coisas, né? Fazendo coisas pessoais e profissionais, isso é bem normal e bem comum, né? Então tu vai perdendo até o contato com algumas pessoas. E aí tu sabe lidar com isso? Né? Tu sabe terminar um relacionamento amoroso? Né? Tu sabe que cada um tem que seguir a tua vida e tá tudo bem? Né? Tem pessoas hoje que não sabem lidar com perdas, né? E a gente tem que saber lidar com essas perdas. E essas perdas elas podem ser das mais variadas. Porque, por exemplo, a gente pensa assim, nossa vida porque a gente passa boa parte da nossa vida que é desenvolvimento que a gente pensa, a gente tá tudo dando certo, a gente vai ganhar sempre. Por exemplo, quando criança, a gente tem esse pensamento que tudo vai sempre dar certo na nossa vida. Que a gente vai ser isso, que a gente vai ser aquilo, mas tudo vai mudando quando a gente vai crescendo e amadurecendo. Porque na nossa parte dos relacionamentos, quando jovem, a gente tem muita dificuldade nisso. Por mais que a gente se desenvolva bem, é tu que se desenvolveu bem, mas a outra pessoa. E é um fator importante porque não é só tu, são duas pessoas. São pessoas diferentes, pessoas que têm vidas diferentes, são pessoas que têm pensamentos diferentes, são pessoas que têm uma rotina diferente. Então é muito importante tu ter essa visão, tipo, vocês são diferentes, mas vocês têm coisas em comum que acabam fazendo vocês se aproximarem. Então acaba, por exemplo, a gente pensa, vou conhecer uma pessoa, a pessoa é legal isso, mas acaba que só enxerga a parte bela da pessoa. A gente tem que enxergar o todo também, que é uma coisa que também a gente vê bastante, que as pessoas não enxergam o todo. Normalmente as pessoas só enxergam isso, tipo um pedacinho, mas na verdade a gente é muito mais do que aquilo. E é importante a gente poder enxergar mais profundamente as pessoas. Porque, querendo ou não, todo ser humano é enorme, assim, com tantas coisas para agregar. Eu acho que é muito importante. Ele vem com uma carga
né? A pessoa que chega na tua vida, ela vem com uma carga. Então, assim, tu é diferente dessa pessoa. Tu foi criado diferente, teve uma família diferente, a pessoa tem uma visão diferente. Então, ela já vem com uma carga. E tu também, né? Então, inclusive amigos, né? Tem pessoas que entram na tua vida, por exemplo, e que tu observa que aquilo não te serve. E tá tudo bem, né? Tu tem total direito, né, de ter a tua vida, de escolher quem faz parte da tua vida, né? Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, porque às vezes tu fica em relacionamentos, sejam eles de amigos ou outros, com aquele peso de será que eu devo, será que eu posso, será que não vai ficar bem, será que a pessoa vai gostar? Bom, a pessoa também vai ter que aprender a gerenciar os problemas dela, né? Então, mas tu tem que fazer a gente tem que escolher. E essa questão que tu falou aí, ela é extremamente importante, por quê? Porque ao longo do caminho, a gente vai se modificando. Então, tem coisas que antes serviam e que hoje não servem mais. E isso é muito natural. Isso é natural das pessoas. Natural não é tu seguir a vida toda na mesma linha, né? A vida não mudou nada, é o mesmo amigo, o mesmo bairro, a mesma vida, o mesmo final de semana, o mesmo emprego. Aí tem alguma coisa ali que não, né? Que a pessoa vai chegar lá na frente e vai dizer, mas eu não fiz nada diferente, né? Então, ao longo da vida muda e tem coisas que vão ser difíceis, tem outras que vão ser mais fáceis, né? E por aí vai. A vida não é um morango, né? Porque tem os seus altos e baixos, né? Tem as suas questões. Quer falar alguma coisa, Andriele? Fala aí, Andriele. 1 minuto, falta 1 minuto. Você tem 1 minuto. Também sobre o gerenciamento, de lidar com as pessoas. Antes de ser abordado no mercado de trabalho, é abordado nas escolas. A forma como nos relacionamos com nossos colegas, com nossos professores, até como a senhora te falava em apresentação em grupo. Se algum colega falta, os outros não sabem o que falar para cobrir o que ele fala. Por isso que é melhor a gente se relacionar todos no coletivo, primeiro que o outro pesquisa, o que o outro fala. E o coletivo, ele é super positivo, né? Porque a gente aprende coisas com esse coletivo, né? A gente, inclusive, aprende coisas que a gente nem imaginava, né? Então, assim, a gente participa de outras coisas que tu não participa, geralmente, né? Quando tu vive ali no teu meio, tem coisas que tu não participa. Então, quando tu tem o coletivo ele te dá oportunidades, né? De viver uma vida, de ter outras experiências. E o coletivo te dá, o individual não. Né? Então, é muito importante a gente... Mas o mais importante é o gerenciamento da vida da gente. Gerenciar a própria vida, gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos e saber que tá tudo bem se tu não quer mais determinada coisa, né? Que tu quer fazer uma outra coisa na tua vida. Tu quer uma mudança na tua vida, né? Não tá errado tu querer uma mudança na tua vida. Então, aqui se encerra o podcast com a presença da turma 201 e 204. Até a próxima!